Olá, meus queridos alunos, muito bom dia. Sou o professor Biratã. Hoje a gente vai estar aqui tratando da nossa aula do oitavo ano, falando aí do volume 1, capítulo 4 do livro didático de vocês, das páginas 62 a 68, esse conteúdo nosso aí que fecha o nosso primeiro bimestre. Vamos estar falando sobre o consulado, sobre o Império de Napoleão, a fase do consulado, o Congresso de Viena. Tem um exercício que vocês estarem realizando nas páginas 39 a 41 do capítulo 4 do caderno de atividades de vocês. A fase do consulado, a República da França era governada por meio de um poder centralizador e militarizado do consulado. Napoleão Bonaparte era lá o cônsul, né? A pessoa mais importante dentro desse sistema de governo, pois exercia as funções de governo do país, além de ser um grande general, destacado nas guerras. As prioridades do consulado eram enfrentar as ameaças externas, as guerras externas, reorganizar a economia e a sociedade francesa, né, vindo aí de diversas guerras, após o período também da tumultuada Revolução lá de 1789, a Revolução Francesa. No ano de 1802, né, o Napoleão foi declarado cônsul vitalício, um cargo aí, né, para a vida toda. A partir de então, reconstruiu a França. Ele vai ganhar com isso o apoio de parte da população. Entre as ações de seus governos vão se destacar aí as seguintes ações. Ele vai tomar ali algumas medidas. Vamos ter a fundação do Banco da França, criação do franco, uma moeda única em todo o reino da França, todo o império. O protecionismo econômico, que é o protecionismo se configura como? É o aumento aí da taxação de produtos importados, ou seja, que vem de fora, né, para estimular a produção interna, né? Esse seria aí o modelo de protecionismo, né, aplicado na economia. Vai haver então também uma reorganização do ensino público, né? Essas são algumas medidas aí de Napoleão. Vai haver a fase do bloqueio continental, lá no ano de 1806, né? Para isolar a Inglaterra, uma grande concorrente, uma nação concorrente, inclusive vai haver alguns conflitos aí entre França e Inglaterra, como a Guerra dos 100 Anos, do restante da Europa, para isolar então a Inglaterra, para que só o Napoleão pudesse comercializar, né? Isolar o comércio inglês. Napoleão decretou então o bloqueio continental. Isso foi feito então uma tentativa de neutralizar, né, a Inglaterra, que era a maior potência econômica e era uma grande rival, né, da França nesse período. Então o que ele queria com esse bloqueio econômico? Queria que o comércio europeu ficasse restrito somente à França e não tivesse mais a participação dos ingleses. Esse era o objetivo do bloqueio continental. Falando aí do Império de Napoleão, a alta burguesia, né, essa classe social que vai dar apoio para o Napoleão, vão mobilizar aí a sociedade para implantar um novo regime em 1804. Então vai nascer aí na França, né, o Império de Napoleão. Assim, Napoleão criou uma corte para acompanhá-lo e governou a França com mão de ferro, né, características aí de um governo autoritário, o que significou um retrocesso político, né, porque havia ocorrido algumas reformas políticas com a Revolução Francesa lá em 1789, alguns direitos tinham sido conquistados, então com Napoleão vai haver esse endurecimento do regime, isso vai ser considerado de certa forma um retrocesso, considerando aí as conquistas da Revolução Francesa. Apesar disso, o seu governo representou um período de prosperidade e estabilidade para a França. Apesar de ser um governo forte, um governo autoritário, vai ter aí lá as suas vantagens. Dispondo do apoio da população, Napoleão vai buscar então a expansão do Estado francês, né, e vai iniciar aí guerras por toda a Europa. Aqui nesse slide a gente tem aí uma representação aqui do Napoleão, né, grande imperador francês. Guerras napoleônicas. Muitas investidas de Napoleão na anexação com o objetivo aí de tomar outros territórios de nações vizinhas foram bem sucedidas, outros nem tanto. Chegou a dominar aí territórios da Itália, da Espanha, né, do leste europeu, reino germânico e austríaco. No entanto, após a campanha de Napoleão lá na Rússia, né, que vai acontecer aqui de 1812 a 1813, vai se iniciar aí a decadência do Império de Napoleão. Vai enfrentar ali algumas dificuldades na sua investida contra a Rússia. Aqui a gente já vai entrar na fase da derrota do Napoleão,
o seu exílio e seu retorno ao poder, né? E depois a sua derrota definitiva. Ele vai se enfraquecer nesse fiasco que vai ser a sua campanha lá na Rússia, né? Vai perder aproximadamente 500 mil homens e depois ele vai ter que enfrentar aí uma nova coligação, né, formada pela Áustria, Rússia, né, e a Inglaterra. Ele vai sofrer essa derrota na Rússia porque os russos eles vão praticar uma estratégia de guerra chamada de terra arrasada. Eles vão recuar conforme os soldados de Napoleão estão entrando e vai acontecer também da estação do ano ser o inverno e por isso ele vai enfrentar sérias dificuldades na Rússia, perdendo aí aproximadamente 500 mil homens. Não havia ali lugar, né, instalagens para ele e seus homens, né, se acomodarem durante o inverno, não havia suprimentos, então eles vão sofrer essa séria derrota na Rússia. Inclusive, Hitler também vai passar por um processo parecido na Segunda Guerra Mundial, quando ele invade a Rússia, vai ser adotada uma estratégia parecida, inclusive através dessa estratégia os alemães vão sofrer também uma séria derrota e isso vai pesar para que os alemães fossem, enfim, derrotados ali na Segunda Guerra Mundial. Em 6 de abril de 1814, os coligados entraram em Paris, né? Vão tomar aqui então a cidade de Paris. Napoleão foi deposto e exilado. Em março exilado, ele vai para uma ilha, né? Ficar preso lá. Depois ele vai fugir de lá, em 1815, porém Napoleão retornou, ele vai retornar à França, à frente aí de 1.500 soldados. Né? Havia lá as pessoas que eram fiéis ao imperador. As tropas de Luís XVII, enviadas para detê-lo, né, vão acabar se juntando a Napoleão, e ele assume novamente, então, o governo da França. Por mais um período aí após ter sido preso, né, pelos ingleses. Esse período em que Napoleão ele retoma o poder após sair do exílio, vai ficar conhecido aí como governo dos 100 dias, né, esse breve período. Uma nova coligação aí internacional, né, uma união aí de nações liderada pela Inglaterra, foi formada para combater aí a França napoleônica novamente. O imperador tentou uma rápida ofensiva contra a 7ª coligação, um destacamento do exército inglês, desses aliados, mas foi derrotado aí novamente, definitivamente, né, em 18 de junho de 1811, ali, na batalha aí de Waterloo, sendo exilado na longínqua ilha de Santa Helena, e é onde ele vai vir a falecer aí em 5 de maio de 1821. Suas cinzas vão retornar à França, né, no ano de 1840. Vai haver depois disso o Congresso de Viena, com a derrota de Napoleão. As principais potências europeias elas se reuniram nesse congresso aí, conhecido como Congresso de Viena, né, e o objetivo era restabelecer aí a situação, a ordem política europeia anterior à Revolução Francesa, ou seja, uma tentativa aí de voltar ao absolutismo. E eles vão aí discutir o princípio da legitimidade, defendido aí pelo diplomata francês Talleyrand, que buscava então restaurar nos Estados europeus as dinastias legítimas, isto é, aquilo que vigorava aí no sistema político antes da Revolução Francesa. Por outro lado, o princípio do equilíbrio europeu pregava a necessidade de restabelecer o equilíbrio de forças entre potências europeias. As nações vencedoras teriam então o direito de obter novas possessões fora da Europa e manter as que já controlavam como recompensa pela participação então nas batalhas aí contra o Napoleão. Vai haver um expansionismo das nações. Esse foi o Congresso de Viena. Aqui a gente tem um slide aqui, uma imagem que representa essa reunião, esse congresso, né, as lideranças políticas ali, reis, autoridades, discutindo aí. Bom, gente, esse era o que a gente tinha para passar, o conteúdo que a gente tinha para passar nessa aula. A gente se vê então numa próxima videoaula.